Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui juntos para, no nosso canal É de Fé, tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E eu quero falar sobre uma ótima notícia, uma notícia que talvez não esteja muito clara nos tempos de hoje, mas que não deixa de ser uma ótima notícia. Estamos vivendo num cenário realmente apocalíptico, tempos em que notícias ruins elas se atropelam, onde o homem tem revelado uma extrema maldade, que a iniquidade parece que caminha livremente, que não há justiça, e os jogos de interesses e tantas coisas ruins. Mesmo assim, em meio a tudo isso, eu posso dizer que nós temos uma ótima notícia. Aqui em Provérbios 15, 29 diz: "O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma." A grande notícia é que, por mais que pareça que os injustos e aqueles que cometem a maldade estão prevalecendo contra aqueles que são justos, e quando eu falo justo, eu não falo justo apenas na questão de atitude correta diante de Deus e diante do próximo, mas justos os que foram justificados por Cristo. Porque quem é justificado por Cristo se torna uma nova criatura e obrigatoriamente passa a tomar atitudes que são atitudes decentes, a viver num caminho de justiça e de retidão. E nós temos verificado que muitas dessas pessoas estão sofrendo por causa das injustiças, por causa do juiz iníquo que toma conta de uma sociedade. E quando eu falo isso, eu não estou falando da questão Brasil, eu estou falando de questão mundial. Porque o homem, em função do pecado, em função do erro, ele ficou submetido a todas as sortes de mazela. A chuva vem para os bons e para os maus. A chuva vem para os justos e injustos. E se nós nos colocarmos num lugar em que não entendemos a vontade de Deus, em que não entendamos a vontade de Deus, vamos sempre pensar que Deus não está atuando e que Deus está sendo injusto. Eu quero te dizer que Deus não está próximo do injusto, que Deus não permite que o injusto prospere como parece que prospera, porque o seu fim é um fim de morte. Não que isso seja motivo de celebração para nós, porque precisamos ministrar salvação para estes também, para que sejam salvos e arrependam dos seus maus caminhos. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, ele era um homem que vivia em injustiça, um homem que vivia roubando, mas ao ouvir falar de Cristo, seu coração se quebrantou e se tornou um homem justo em função disso. Então, meus queridos, o que eu quero trazer dentro dessa meditação é que existe uma boa notícia, sim, para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. E eu quero dizer que nós precisamos aproveitar as coisas boas que Deus colocou diante de nós como um bom amigo. Você tem bons amigos, pessoas às quais você pode ser acudido no seu momento de dor, no seu momento de luta. Primeiro de tudo, nosso melhor e grande amigo é o Senhor Jesus. E o seu Espírito Santo que está em nós é o nosso grande amigo, que no momento de luta é Ele quem nos impulsiona a clamarmos, nos impulsiona a termos prazer e alegria, mesmo no momento de luta. Só que Deus colocou pessoas ao nosso redor para nós amarmos, pessoas que nos amam também e que são aqueles amigos que no momento da luta estarão próximos a nós. E quanto a você, você está próximo às pessoas que sofrem? O seu ombro está separado e preparado para acudir aquele que sofre? Deus requer que nós, como cristãos, aprendamos a oferecer o nosso ombro àquele que está caído também, e não apenas queremos receber o ombro de alguém para tomarmos para nós um afago no momento de dor. Outra coisa muito importante é vermos que, embora notícias ruins ocorram, embora notícias de tempos difíceis venham, eu me lembro de Daniel e seus 3 amigos que estavam em Judá, e Jerusalém foi totalmente sitiada por Nabucodonosor, e mesmo assim ele e seus amigos resolveram não se contaminar e se corromperem com aquilo que havia sido imposto pelo rei, porque por serem homens diferenciados, inteligentes, foram separados para servirem ao rei com os seus talentos, com aquilo que eles tinham de bom, de talentoso. Ou seja, estavam sitiados, estavam no momento de notícias ruins, não tinham a liberdade que deveriam ter, liberdade externa de vida, mas
no seu coração, no coração de cada um deles, havia o desejo de continuarem sendo fiéis a Deus. E eu quero deixar claro que, ainda que as notícias sejam de prisão, ainda que as notícias sejam de falta de liberdade, nós seremos honrados. Aqueles que servem ao Senhor e que são justificados por Cristo Jesus serão honrados mesmo no momento complexo. Por quê? Porque tanto Daniel quanto seus amigos, após se alimentarem apenas de legumes, de comidas saudáveis e não das iguarias do rei, eles provaram que diante de Deus, a atitude de fidelidade a Deus é o que move as situações na vida. E não apenas atitudes de violência, atitudes de ímpeto, atitudes de mostrar que eu tenho o braço forte. O nosso braço forte vem da obediência ao Senhor. E nós seremos honrados como eles também foram honrados por terem obedecido ao Senhor. E a grande pergunta é: quantos de nós desejamos obedecer ao Senhor nessa proporção em que eles obedeceram? Em desafiar e dizer que, olha, nós vamos ficar melhores do que os demais, porque não estamos nos contaminando com as iguarias que o rei estabeleceu para os que gozam do seu favor, para aqueles que estão debaixo da sua ordem. E eles provaram isso, e quando chegaram diante do rei, ele viu que aqueles homens, Daniel e seus 3 amigos, eles estavam muito melhores, em melhores condições do que os demais. Porque é justamente assim que a coisa funciona. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele é mais do que nunca fiel e justo para nos honrar. E dessa forma é o seu nome que é honrado diante de todos. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para honrarmos a Deus com ações desse porte, desse quilate? Dessa forma? Então, meus queridos, é importante frisar que existe sim uma boa notícia. Existe uma boa notícia, e a boa notícia é essa, de que se formos fiéis ao Senhor, honrarmos o seu nome, nós também seremos honrados. Mas principalmente quando a honra venha até nós por causa da nossa vida de justiça, nossa vida de integridade e fidelidade, a honra principal é do Senhor. Nunca pensemos que porque fizemos algo bom, nós agora temos obras que nos justifiquem, porque elas não vão nos justificar, porque a salvação é mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom do Senhor e é gratuito através de Cristo Jesus. E a boa notícia é essa, a boa notícia que revigora a alma é: Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo para interceder por nós quando nós orarmos, para interceder por nós quando nós estivermos caminhando para o nosso trabalho, quando estivermos em litígio com alguém, quando estivermos vivendo essa explosão de falas que ocorrem nos nossos tempos, nós estejamos sempre sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quero orar contigo nesse sentido, nesse momento. Deus querido, em nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, durante ouvir este áudio, Senhor, que possa ser tomado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que pessoas que estejam fracas nesse momento na fé, duvidando da justiça do Senhor até, por causa da quantidade de injustiças que são cometidas nesse mundo, Pai, por causa da quantidade de homens iníquos que têm tomado o poder, Senhor. Não na questão de Brasil, mas na questão mundial, Senhor. Que possam entender que a verdadeira justiça vem do alto, vem do Senhor, e no seu devido tempo ela estará sendo revelada, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, que pessoas que não confiam mais no Senhor, coloquem a partir desse momento a sua confiança em Ti acima de qualquer coisa, porque verão a Tua glória, verão a Tua justiça, sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que ainda não se encontraram contigo, que através desse áudio possam fazer uma oração e dizer: Senhor, entrego a minha vida ao Senhor neste momento, e que Teu Espírito Santo venha fazer morada em mim e fazer a Sua justiça no meu coração e na minha vida, em nome de Jesus. Pai, é assim eu oro nesse momento, crendo, Pai, que o Senhor está falando aos corações de cada um para a salvação e para a firmeza espiritual, em nome de Jesus. Meus queridos, eu espero profundamente que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se assim foi, eu te peço que você compartilhe, que você dê a sua opinião. É muito importante a opinião, saber o que você pensa também e como essas palavras têm entrado na sua vida. E eu espero te ver numa próxima oportunidade. Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.